Fala galera, boa noite. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, né? Nós vamos começar a falar hoje das derivadas parciais. E aqui, para relembrar, eu pedi aqui, ó, a derivada da função, uma função bem simples, tá? Aqui eu chamei de y, mas nós sabemos que a função, ela pode vir com essa forma aqui, né? Ó, f de x é igual a 3x quadrado menos 4. E aí, se eu quero calcular a derivada disso, uma notação que a gente conhece é f' de x, né? Para calcular a derivada disso daqui. E vocês se lembram que a derivada, quando é um polinômio, né? É só cair, é a regra do tombo, né? Cai esses dois multiplicando, então vai ficar 2 vezes 3, 6x, porque diminui um do expoente, e a constante some. Galera, isso aqui eu só estou comentando porque acredito que vocês se lembram, né? Das derivadas. Então, isso aqui era uma derivada de uma função de uma variável apenas, tá? f de x, beleza? Ó, a notação para as derivadas parciais, só para comentar, depois eu vou falar o que é a derivada parcial, tá? Mas no caso, é quando a função tem duas variáveis. Então ela tem uma variável x e uma variável y. A notação é essa daqui, tá? Ó, é uma letrinha, como se fosse um 6 ao contrário, tá? Então eu tenho aqui, ó, esse símbolo del(f) da função derivada da função xy em relação a x e a derivada da função xy em relação a y. Essa é a notação, ou quando eu quero colocar a derivada de função em relação a x, posso colocar só assim, tá? Ó, f de x. Ficou um pouco ruim ali. Mas é só assim, ó, f de x ou f de y. Isso significa que é a derivada da função em relação a x e a derivada da função em relação a y. Beleza? Então, ó, só para nós dar uma praticada aqui também num exercício simples, né? Só para entender qual que é a ideia. Quando nós vamos fazer a derivada em relação a x, a gente vai considerar que o y é uma constante, beleza? Então, ó, vou escrever isso. Em relação, opa. Em relação a x, y é constante, beleza? A abreviação de constante, né? CTE, beleza? E a mesma coisa o contrário vale também, tá? Quando for em relação a y, aí o x vai ser a constante. Então, no caso aqui, ó, nossa função, ela é dada aqui, ó, x quadrado y mais 5y ao cubo. Então, a derivada da função, ó, del(f) de xy em relação a x, eu vou derivar só onde está o x. Então, esse 2 cai, então vai ficar 2x, e o y, como ele está multiplicando, ele continua, né? É como se ele fosse uma constante, tá? Ele fica junto, e a derivada da constante some. Então, isso aqui é zero. Então, a derivada em relação a x vai dar 2xy, certo? Isso aqui some, e aqui só caiu 2, e aqui ficou expoente 1, né? Então ficou 2xy, apenas isso. A derivada em relação a y, eu vou colocar uma outra notação. Vou colocar essa notação aqui, ó. Tá? Eu poderia ter colocado dessa forma, só que embaixo com o y aqui. Beleza? Então, em relação a y, eu vou considerar que o x é minha constante. Então, deriva essa parte aqui, ó, x quadrado y. Se eu derivar y, aqui é expoente 1, né? Ó, x ao quadrado y. Como aqui é o expoente 1, vocês se lembram que a derivada, quando está dessa forma, ele vai ficar 1, né? Vai dar 1 isso daqui. Então, como está multiplicando, vai dar 1x quadrado. Por que vai dar 1? Porque esse 1 cai, ficaria assim, tá, galera? Ó, x ao quadrado vezes 1, que tombou, y elevado a zero. E qualquer número elevado a zero é 1, né? Então, x ao quadrado, 1 vezes 1, 1. E isso aqui é a mesma coisa que x ao quadrado.
Então, a derivada desse primeiro cara vai dar x², mais a derivada, esse 3 cai, então vai dar 15, que é 3 vezes 5, e aqui diminui 1, né? y². Então, gente, aqui é só para mostrar como funciona, tá? Uma regra básica aí da derivada parcial quando a gente já tem um polinômio prontinho aí para derivar, beleza? Agora nós vamos ver para que serve a derivada parcial. Isso aqui, por enquanto, não é parcial, tá? Isso aqui a gente já viu. O que é isso daqui? Isso aqui é a nossa função, tá? Então nós temos uma função. Isso aqui no plano 2D é coisa que a gente já viu, tá? A gente conhece. Se eu tenho uma função, aqui está o gráfico dela. Se eu quero fazer a derivada dessa função, primeiro aqui, o que representa a derivada? A derivada ela é uma reta tangente ao gráfico, no ponto que eu quiser, né? Então, se eu quero a derivada em um certo ponto, ó, vamos falar que a vai ser igual à derivada da minha função, certo? Se eu quero saber nesse ponto, que é o ponto P, então eu vou colocar no ponto P, tá? E vou calcular qual que é esse valor, tá? Substituo o ponto para encontrar. E o que significa o valor numérico que eu encontrar aí? Então isso aqui é só um lembrete, tá, gente? Se eu fiz a derivada de uma função, tem uma função qualquer, derivei, substituí no ponto, o que eu estou encontrando? Eu estou encontrando o coeficiente angular, tá? É como se eu tivesse essa angulação aqui, ó. Essa angulação, tá, ó. Beleza? Então, eu encontrei o coeficiente angular dessa reta. Beleza? Então, isso é no plano 2D. Agora, no plano 3D, já é um pouco mais difícil, porque aqui nós temos uma superfície. Então, se aqui é uma superfície, deixa eu ver qual caneta eu pego. Ó, nós temos uma superfície. Aqui a nossa função já mudou, não é mais um f de x. Aqui a nossa função é um f de x, y, certo? Agora duas variáveis. No plano 2D, quando eu falava assim, ó, a reta tangente que passa por esse ponto, só tenho uma única reta que passa por esse ponto, porque está no plano. Então, a única reta que passa por esse ponto, que é tangente, né, é essa daqui. Já nessa superfície, se você colocar um ponto qualquer na superfície, pensa um ponto aqui. A reta pode ter, são infinitas as possibilidades que vão passar por esse ponto, beleza? Então, aqui nós vamos, por conta disso, vai ter as derivadas parciais, tá? Por que as derivadas parciais? Nós vamos calcular na direção x e na direção y. Então, vamos lá, ó. Aqui, essa reta, ó, deixa eu só falar de novo que isso aqui é uma função x e y. Essa reta, passando por algum ponto aqui, tá? Não passei ainda pelo ponto y, mas aqui está na direção x, essa reta. Se está na direção x, o que eu estou calculando? Eu estou calculando a derivada em relação a x. Beleza? Então, galera, pensa assim, ó. Se eu tenho uma função e eu quero calcular em relação a x, quer dizer que eu estou calculando, ó, a reta tangente dessa superfície na direção x. Beleza? E depois, se eu tenho, continuando, hein, ó, pegando de novo aqui, aqui na direção x, essa aqui na direção y. Isso aqui é a nossa função, que tem duas variáveis, x e y. Então, esse ponto que nós encontramos, se nós substituirmos, tá, tanto na direção x quanto na y, nós vamos descobrir o quê? Os coeficientes angulares também de cada reta, tá? Então,
quando eu faço essa derivada em relação a x, se eu substituir no ponto, eu vou saber qual é o coeficiente angular da reta que está na direção x. E a mesma coisa é válida para o y, tá? A hora que eu faço essa derivada, né, em relação a y, se eu substituir no ponto que eu desejar, eu vou encontrar o coeficiente angular dessa reta y. Beleza? Esse que é o significado do coeficiente, o valor numérico da derivada, tá, gente? É para calcular o coeficiente angular. Até gaguejei um pouco no final aqui, tava pensando em outra coisa. Beleza, galera? Então, essa aula foi mais para mostrar para vocês para que serve as derivadas parciais, tá? Ó. Então, para que serve? É para calcular o coeficiente angular nas duas direções, tanto para x quanto para y. Beleza? Então, na próxima aula eu dou continuidade aí mostrando algumas outras regras. Um abraço.